Eles fizeram uma série de casos com adolescentes e adultos jovens nos Estados Unidos, alguns evoluíram com óbito, e aí eles foram fazer biópsia do trato respiratório desses adolescentes. Então, assim, encontrou-se muitas substâncias, tá, tipo metais pesados, se encontrou muita coisa que acendeu o alerta. Não é só a nicotina do cigarro eletrônico que faz mal. O que constava no rótulo do dispositivo era diferente do que eles encontraram quando mandaram para análise de laboratório, tá? Como eles começaram a encontrar, por exemplo, metais pesados que você encontra na bateria do dispositivo, tinha na árvore brônquica desses adolescentes. É uma cápsulazinha metálica, né? Você tem a bateria, aquece, ou tem um sistema eletrônico que aquece esse invólucro onde fica o líquido dentro. Tem metais pesados desse invólucro que também estão sendo inalados porque saem junto desse vapor, né? E isso vai acumulando na via aérea, isso vai lesando a via aérea. Olá, eu sou o Reinaldo Renzi, sou psicólogo e esse é o podcast Café com Pimenta. Hoje o tema vai ser interessante porque o podcast vai falar sobre pods e se pode ou não pode, o pod. O pod, para quem não sabe, são aqueles dispositivos eletrônicos para fumar, né, que alguns conhecem como pendrive. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe a doutora Larissa, que vai se apresentar. Tudo bem, Larissa? Oi, Reinaldo, tudo bem? Por favor, se apresente. Então tá, eu sou Larissa Barreto, eu sou oncopneumologista e vim aqui conversar um pouquinho sobre esses dispositivos eletrônicos para fumar. Pois é, e qual é a diferença então desses dispositivos eletrônicos que as pessoas usam para fumar para o cigarro, que antes eram, ou que são os mais comuns, né? Bom, o cigarro comum, né, aquele cigarro comercial, é um dispositivo onde você tem o tabaco, você tem o filtro e ele funciona a combustão, né? Você acende ali a chama e inala aquilo, o resultado daquela combustão. Já esses dispositivos eletrônicos, eles não têm a combustão, né? Eles funcionam pelo aquecimento de uma substância que é colocada dentro dos dispositivos. São vários modelos de dispositivos, mas o princípio fundamental deles é isso. Quer dizer, então, como ele não precisa de combustão, então o que você inala é igual quando você inala um inalador mesmo? É um vaporzinho? É um vapor, tá? Não é um vapor de uma substância que você colocou ali dentro, né? Aí, o X da questão é, que substância você colocou ali dentro? Quando ele foi concebido, quando ele foi inventado, tá, por um chinês, e ele, a desculpa, é que seria um dispositivo para auxiliar na cessação do tabagismo, viria para ajudar a parar de fumar, porque a ideia deles, segundo ele, era que ele ia colocar ali a nicotina dentro do dispositivo, para que você consumisse aquela nicotina sem as outras substâncias nocivas do cigarro, certo? E a ideia que para popularizar foi essa inicialmente, só que desde o começo a gente sabia que isso não ia dar certo, porque se fosse de fato esse o intuito, esse dispositivo seria regulamentado para ser liberado o uso só sob avaliação médica, e não foi o que aconteceu desde o começo, né? A gente usa, para quem não sabe, assim, o cigarro tem mais de 4.000 substâncias nocivas, a nicotina é uma delas, tá? E durante muito tempo se acreditou que a nicotina não causasse mal à saúde, no sentido de alguma lesão específica. O que ela causa é a dependência, tá? Eu digo que durante muito tempo se acreditou nisso, que a nicotina seria responsável só pela dependência, mas existem estudos recentes que mostram que a nicotina também causa lesões pulmonares, tá? Então, no caso, assim, não vai mudar muita coisa porque tem outras 4.000 e tantas substâncias que são nocivas. Mas a ideia inicial seria fornecer uma nicotina para suprir aquela abstinência que a pessoa sente sem os outros efeitos do cigarro, né? E aí você trocaria um dispositivo por outro, né? Você trocaria o seu cigarro convencional por esse outro dispositivo. Certo, mas e aí? Né? Porque na terapia antitabágica que a gente faz hoje em dia,
A gente sim fornece uma dose de nicotina que a gente vai gradualmente reduzindo, associada a outra, assim, os outros mecanismos de tratamento, né? A gente sabe que a gente precisa tratar muitas vezes com medicação, a gente precisa tratar com terapia cognitivo-comportamental, né? Então, dentro de um plano estruturado de cessação de tabagismo, a gente usa sim nicotina, mas é uma programação, né? Você tem uma dose que aos poucos você vai fazendo desmame, né? No caso do dispositivo eletrônico para fumar, isso nunca foi uma ideia, né? Então ele só criou isso, usou essa justificativa, lançou no mercado, depois ele vendeu essa patente por 70 milhões de dólares. Uau! Então, daí você já tem uma ideia do poder que essa indústria tem, né? Quando isso chegou nos Estados Unidos, o FDA chegou a aprovar, tá? Então, nos Estados Unidos, o uso dos dispositivos eletrônicos foi aprovado pelo FDA, diferente daqui do Brasil, a Anvisa nunca aprovou, porque não sabia ao certo o grau de segurança que se tinha para o consumo, tá? Para o uso. A Organização Mundial de Saúde também não recomenda, nem como dispositivo para cessação do tabagismo, porque apesar de ter idealmente essa ideia de que você poderia reduzir dose de nicotina, não é só a nicotina, né? A gente foi vendo que não é só a questão da nicotina ali inalada que vai fazer, que pode ou não ser lesiva para o pulmão, né? Uma coisa que chama muita atenção, que eu gosto muito de falar quando a gente entra nesse assunto, é de como a gente despertou para os efeitos nocivos do cigarro eletrônico, né? O primeiro grande estudo que escancarou assim, o que a gente vai começar a viver, na verdade, porque agora é uma pontinha do iceberg que está surgindo, né? O primeiro grande estudo mostrou um aumento importante de doenças respiratórias que foi identificado nos hospitais pediátricos dos Estados Unidos. Então, assim, os hospitais pediátricos quer dizer que são os adolescentes que estão sendo lesados? Exatamente. Por quê? Porque quem era mais antigo não trocou o cigarro convencional pelo eletrônico, tá? Mas a ideia do cigarro eletrônico seduziu adolescentes e adultos jovens, entendeu? Então, a indústria é muito esperta, né? Ela é muito sabida. Ela fez uns dispositivos bonitos, com cara de moderno, ela tem aromatizantes, ela traz uma ideia de modernidade e ela montou a sua estratégia de marketing de forma que voltou a ser legal fumar, como era nos anos 70. Interessante, né? Porque o que a gente vê nesse tempo todo do cigarro, principalmente nos Estados Unidos, é que as empresas tabagistas foram acionadas muitas vezes por pessoas que entraram com ações, né? Porque tiveram, com certeza, a saúde, perderam a saúde por algum motivo, né? Problemas pulmonares. Então, quando hoje em dia os Estados Unidos começam a lançar esses produtos que se vendem com facilidade, principalmente para adolescente, eles, de alguma forma, vão ter que ganhar bastante dinheiro, porque vão ter que pagar muita coisa, de novo, para essas famílias que daqui a pouco começam a entrar com ações contra eles, né? Sem dúvida. Isso e ainda mais nos Estados Unidos, onde tudo na saúde é muito judicializado, né? Nesse estudo que eu te falei, que mostrou o grande problema, eles fizeram uma série de casos com adolescentes e adultos jovens nos Estados Unidos. Alguns evoluíram com óbito, e aí eles foram fazer biópsia do trato respiratório desses adolescentes. Então, assim, encontrou-se muitas substâncias, tá, tipo metais pesados, se encontrou muita coisa que acendeu o alerta. Não é só a nicotina do cigarro eletrônico que faz mal, né? Então, o FDA, depois de já ter aprovado, já está amplamente divulgado e presente na vida das pessoas, o FDA foi fazer um estudo e aí viu que o que constava no rótulo do dispositivo
era diferente do que eles encontraram quando mandaram para análise de laboratório, tá? Tanto porque as empresas realmente omitiam, tá? Diziam que estavam vendendo uma coisa e tinha outra coisa lá dentro, como eles começaram a encontrar, por exemplo, metais pesados que você encontra na bateria do dispositivo, tinha na árvore brônquica desses adolescentes. Tá? Na hora que você aquece, é uma cápsulazinha metálica, né? Você tem a bateria, aquece, ou tem um sistema eletrônico que aquece esse invólucro onde fica o líquido dentro. Tem metais pesados desse invólucro que também estão sendo inalados porque saem junto desse vapor, né? E isso vai acumulando na via aérea, isso vai lesando a via aérea. Uhum. Tá, e os estudos que você está falando são estudos especificamente dos Estados Unidos? Esse grande estudo foi dos Estados Unidos, publicado no New England. Você sabe se existem mais países, quer dizer, igual aqui no Brasil, esses pods estão no mundo inteiro? Esses pods estão no mundo inteiro, em alguns países eles são regulamentados, tá? Mas, como eu te falei, e à medida que o tempo foi passando, vão surgindo novos casos e novos alertas e novos estudos, né? E por isso que a Organização Mundial de Saúde não recomenda de forma nenhuma, porque diante de todos esses casos, de todos esses estudos, está cada vez mais evidente que isso não é seguro em nenhuma situação. Certo. Então, quer dizer que, de alguma forma, a gente pode dizer que esses pods que agora estão sendo comercializados, eles são piores do que os cigarros que as pessoas fumavam antes? Provavelmente eles são piores, tá? Por que a gente não pode ser tão categórico? Porque a gente não teve tempo, tá? Mas se a gente parar para pensar que a maior parte da população que usa, que a gente está vendo com lesão agora, são adolescentes e jovens, são pessoas que nunca fumaram, eles não têm um pulmão ruim de antes, tá? Para dizer que, não, ele fumou vários anos e agora com o pod o pulmão ficou ruim. Não, ele não tinha nada antes. São jovens, eles não têm outras doenças associadas, entendeu? Então, eles estão pegando pessoas que não tiveram nem tempo de exposição suficiente, tá? Diferente do cigarro convencional, que você começa a ver mais lesão, mesmo com o passar dos anos. Quanto tempo de uso de pod a gente tem desde que começou para hoje? Não tem 10 anos. Sim, entendi. Quer dizer, os estudos ainda são muito recentes e os resultados do que está acontecendo a curto prazo já existem, mas ainda poderão existir outros resultados a longo prazo que podem ser piores ainda, não é isso? Podem ser catastróficos. Porque se você parar para pensar que... vou te dar um exemplo. O que um cigarro convencional te fornece de nicotina é 1 miligrama cada cigarro. Caramba! Isso assusta um bocado, né? É complicado. É interessante, porque assim, é evidente que o adolescente ele é muito mais suscetível a usar essas novidades, né? Como nos tempos idos também, eram os adolescentes que começavam a fumar os cigarros, né? As propagandas deixaram de existir na televisão, até por conta disso, né? Que as propagandas traziam a ideia de que o cigarro era uma coisa maravilhosa, que trazia sucesso, que trazia uma sensação de liberdade, e o público que abraçava muito mais isso era adolescente, os jovens, né? Os próximos aos 18 anos, né? E agora, com toda essa campanha que se tirou a propaganda do cigarro da televisão, que colocou a propaganda no cigarro, dos efeitos negativos do cigarro nele próprio, nas fotos, né? Agora que a gente já conseguiu reduzir potencialmente o grupo de pessoas que tem o uso discriminado do cigarro, eles entram com um elemento, com um produto que é muito interessante para o jovem, para o adolescente, e que atrai ele exatamente por essa coisa nova, por esse processo que parece que realmente foi feito para adolescente, né? Exato. Se a gente parar para pensar, assim, a gente tinha uma população de fumantes no país que era em torno de 40%, né? E depois de muita batalha, de muita campanha,
fazendo justamente isso, proibindo propaganda que mostrasse, que associasse cigarro a bem-estar, um estilo de vida mais cool. Depois a gente trocou, não podia, limitou ali o uso do cigarro a eventos esportivos, você não podia mais ter esse patrocínio. Então tudo isso foi sendo por força de lei, né? Ao longo do tempo a gente conseguiu ir tirando. Aí depois veio a ideia da propaganda negativa na própria carteira de cigarro, então que era para deixar a população mais ciente ainda dos riscos. A gente conseguiu reduzir a população, a população que fuma no país para 10%, né, diante de muita luta. E aí agora vem um dispositivo que vai fazer a gente ter que repensar tudo que a gente está fazendo, e com certeza isso vai... E assim, é uma nova estratégia que a gente vai ter que montar, né? Não é a mesma população, não é o mesmo apelo, né? E não é os motivos não são o mesmo, não é só pelo hype. Agora tem muito você usar um dispositivo eletrônico pelo hype de pertencer a um determinado grupo, porque todo mundo fuma aquilo ali, e a gente sabe que jovem, adolescente tem muito esse tipo de comportamento, mas ainda tem a questão de um dispositivo que não tem o cheiro. É um dispositivo que você fuma escondido no banheiro da escola. E quando tem o cheiro é bom, né? Eles colocam um aroma, um saborzinho ali, alguma coisa que fica no ar que parece até que está perfumando o ar, né? Você sabe que nos Estados Unidos tem feiras só sobre dispositivo eletrônico para fumar. E aí eles levam seus aromatizantes e tudo. Você sabe quantos aromatizantes existem disponíveis no mercado? Não tenho ideia. Mais de 8 mil. Mais de 8 mil. Tem creme brulee, frutas vermelhas. Quem que você acha que cai nesse papo? Na verdade, todo mundo, né? Praticamente... Eu fico imaginando, eu que gosto de acender os incensos, né? Ou velas aromáticas, parece até que dá vontade de colocar isso no ar também, né? Parece que ele tem mais aromas para os pods do que para as velas aromáticas, do que para os incensos, né? Ou seja, é muito chamativo, é muito atraente isso, né? É muito apelo, né? E aí você falou de uma questão importante. Eu vou colocar isso no ar. É extremamente poluente. E aí a gente vai entrar numa outra questão. O fumante passivo. Como era no cigarro antigamente. Como era no cigarro. Aliás, ainda é, né? Eu tô falando como se o cigarro não existisse mais, né? Mas que é uma coisa que as pessoas já têm consciência, né? O cigarro... A gente limitou os lugares de uso do cigarro por isso mesmo, né? Quer dizer, não se fuma em lugar fechado, não se fuma como antigamente dentro de um avião, dentro de bares, tem os lugares específicos para o fumante. Então, quer dizer, hoje em dia se tem consciência que quem não fuma não tem que ficar aceitando um fumante perto, próximo, por causa das consequências também, né? E aí, é por isso que eu tô falando, de repente uma pessoa que tem esse dispositivo que é tão discreto, né, que às vezes você nem percebe, a não ser que você olhe que ele está ali chupando um pendrive, né? E de repente você percebe esse perfume no ar. Você nem se incomoda de estar do lado dessa pessoa. E existe as mesmas consequências para essa pessoa? As mesmas consequências, né? O dispositivo eletrônico ele tem capacidade de te entregar mais substâncias ainda, né? Então, na relação do cigarro convencional, a gente sabe que a cada um cigarro a cada 4 cigarros que a pessoa do meu lado acende, eu fumei, né? Então é 25%. Do eletrônico a gente ainda não sabe, mas a gente sabe que ele tem potencial de entregar mais nicotina e mais substâncias. Então a gente vai precisar de um tempo, mas a gente já está entendendo que isso não vai ser legal. Já não está sendo legal, né? Não. E é engraçado, né? Porque quando a gente fala de jovem, de adolescente, proibir não é o caminho, ao contrário, às vezes proibir é o caminho para incentivar, né? Porque existe na fase da adolescência uma construção da personalidade, e essa construção, a criança que vai se tornando jovem nessa fase, ela sente necessidade de buscar processos onde ela consiga se identificar com grupos, e esses grupos têm uma necessidade de enfrentamento social. É que a gente chama de arquétipo do rebelde, né, da rebeldia.
E até porque são vários processos que o adolescente faz, que são, a gente pode considerar como rituais para começar a pertencer a grupos que não são mais crianças. E para querer se desvincular da infância, eles querem fazer coisas de adultos ou coisas que nem os adultos fazem. Então é muito comum, muito fácil que ele busque o proibido, né? Qualquer coisa que é proibido para menor de 18 anos, o adolescente vai querer usar e vai se vangloriar de estar usando a bebida alcoólica, né? Se ele consegue comprar no bar, se ele consegue driblar o vendedor, ele vai sair com um vitorioso dali. E assim para todas as coisas, né? Então, se você pega um produto desse e diz que ele é proibido, aí é que mais ainda incentiva esse adolescente a usar. Então, o ponto principal é, às vezes, a permissão do uso é até melhor, porque aí vai passar pela Anvisa, vai passar pelo Inmetro, vai passar por vários processos que vai dizer o que tem e que vai dizer claramente, como faz um cigarro hoje em dia, o que tem. Não que eu acho que isso seja a solução, mas que às vezes é um caminho. O grande problema é, tem gente ganhando dinheiro com isso, e quem está ganhando dinheiro com isso não está com pressa que as coisas sejam resolvidas, né? Nem está olhando pela saúde de ninguém. Não está olhando, muito menos, está olhando para a saúde própria, né? Exato, do próprio bolso, porque realmente movimenta muito dinheiro, né? E como eu falei, você tocou aí no assunto do proibido, e é proibido mesmo. É impressionante a facilidade como a gente vê esses dispositivos sendo ofertados onde você vai, em qualquer porta de balada você encontra, em qualquer banca de esquina você encontra, se você quiser pedir num aplicativo de delivery você encontra, e é tudo contrabando. Todos são contrabando. Nenhum é permitido a negociação, a venda, o comércio não é permitido. Então é tudo contrabando. E mesmo assim está em todo canto. Então a gente precisa se atentar para isso, né? O cigarro convencional, ele ele é permitido, ele tem regras e tudo. Um grande fornecedor de cigarro convencional vem do Paraguai para driblar os impostos. É uma grande luta nossa, tá? Mas também não diminuiu. Então, assim, legalizar também não diminuiu o consumo. Acho que o que mais fez diminuir foi a gente esclarecer a população, a gente limitar, brigar aí para ter essas sanções de não vincular com eventos esportivos, não vincular com propagandas de bem-estar, não vincular com esse tipo de coisa, sabe? Você falou de uma coisa que me acendeu uma luz, realmente, né? O cigarro que as pessoas compram geralmente aqui no Brasil, os cigarros normais, são aqueles que você identifica, que você sabe o que você está fumando, sabe que está fumando coisas que não são boas, mas que estão ali no rótulo, que estão ali especificadas. Mas até por causa do preço, as pessoas acabam adquirindo esses cigarros que vêm de fora, né? Ou às vezes compram pelo preço igual aqui, mas quem está vendendo quer ter um lucro maior, então contrabandeia de fora. E o contrabando de cigarro, desses cigarros que vêm de outros países como o Paraguai, eles obviamente, né, são feitos muitas vezes também de formas pouco aceitáveis, né, de uma manipulação das coisas, e por isso trazem desde venenos, né, para plantação, esterco, então todas as coisas que não são permitidas, né, e não são controladas, mas as pessoas acabam usando, às vezes sem saber, porque estão comprando um produto que parece o nosso, mas que vieram de fora, com rótulos falsificados, ou comprando mais barato porque veio de fora, e tem aquelas marcas que a gente nem conhece. E então, claro, é evidente, como está acontecendo com os vapers agora, né, com os pods, não é permitido, mas você consegue comprar, só que você não sabe o que você está usando, porque no próprio rótulo do negócio não diz o que tem, e se diz, não vai também dizer exatamente o que é. Exato. É complicado, porque foi encontrado, inclusive, nessa avaliação do FDA, depois foi encontrado THC, substâncias canabidioides, assim, e que não estava no rótulo, né? E, mais uma vez, a gente está falando de um dispositivo que conquistou
um adolescente, um adulto jovem que não tem condição de compreender a dimensão do desenrolar disso aí, tá? Então, é muito preocupante mesmo, né? Você pegar hoje, você vê jovens de 20 e poucos anos, 20 e poucos mesmo, adolescentes, antes dos 20 anos, que tem um grau de alteração pulmonar como uma pessoa que fumou 40 anos um cigarro convencional, entendeu? Tem números disso? Essa pesquisa que você falou é americana, né? Isso. São números dos jovens adolescentes dos Estados Unidos. Isso. Né? E qual que é você sabe dizer o número disso? Esse estudo, a ideia principal desse estudo era mostrar, alardear a situação, né? Então, eles pegaram alguns adolescentes, eles pegaram alguns hospitais, e aí eles listaram o número alarmante, tipo, a diferença de antes e depois de ter esses dispositivos no mercado, como tinha aumentado as buscas em pronto-socorro de pacientes com sintomas respiratórios. Desses pacientes, eles fizeram o que eles encontraram em comum era o uso dos dispositivos. Então, não era exatamente um estudo de prevalência, nem esse estudo era direcionado mais para mostrar os dados e levantar suspeitas, né? A partir daí é que estão sendo desenvolvidos outros estudos com um enfoque, a abordagem direcionada para a gente ver grau de lesão, para a gente ver outras coisas, né? Uhum. Bom, então, basicamente, eu entendi que existem 2 estudos que complementam, né? Um que mostra quem usa e a consequência disso, e outro que mostra a pesquisa do que tem dentro e o que sai de dentro disso, que mostra todo esse material ruim também. Quer dizer, independente de pesquisarem as pessoas que estão adoecendo, já sabem que o material que está lá dentro, está sendo consumido, é um material que vai adoecer, né? Uhum. Então, uma coisa complementa a outra. Exato, exato. E são dispositivos que acabam te entregando mais substâncias nocivas, tá, do que o próprio cigarro convencional. Eu sei que lá, algum tempo atrás, as pessoas realmente começaram a usar, quando não estava na moda, esses cigarros eletrônicos, e a ideia principal era essa, né, de realmente as pessoas quererem parar de fumar, e então tinham um controle sobre nicotina, mas eu lembro que mesmo esse cigarro eletrônico, ele não tinha uma permissão de uso no Brasil, né? Não tinha. A ideia daquele lá, ele era para que você, quem era um fumante de longa data, que estava no processo de parar de fumar, existem algumas situações que deixam ele mais apreensivo, né? Então, é aquele cigarro depois de tomar um café, é o hábito de ficar segurando o cigarro aqui. Então, a ideia daquele ali era você ter um dispositivo na sua mão para você ficar ali segurando e que não tivesse queimando todas aquelas substâncias. Você ia ter ali uma nicotina, mas ele tinha, inclusive, o aspecto de cigarro, né? Ele acendia a luzinha na ponta como um cigarro. Uhum. Então, essa era a ideia. Era você ter uma coisa na sua mão, porque aquilo já fazia parte do seu hábito, e aos poucos, ao desenrolar da terapia, ao avançar, você ia conseguindo largar aquilo ali. Eu cheguei a pensar que fazia algum sentido, talvez até fizesse, né, se fosse dentro de um controle, desse controle, porque realmente as pessoas, os fumantes, têm os 2 vícios, né, tem o vício pela nicotina, o vício físico e o vício psicológico. Porque tem o famoso gatilho, né? A pessoa acabou de almoçar, já pensa no cafezinho e no cigarro. A pessoa que está trabalhando e precisa tirar um minuto do trabalho para descansar, é o minuto que ele vai fumar, que ele vai sair para fumar. Então, as pessoas fazem vínculos do cigarro com o processo, por exemplo, no sair à noite, né? Quando as pessoas vão beber, o fumar, às vezes, até o fumódromo, né? O lugar onde os fumantes estão juntos, é um ponto de interação, onde fica interessante. Eu já vi em vários barzinhos, todo mundo sabe que isso acontece, né? De pessoas que não fumam irem para o fumódromo porque sabe que ali vão conhecer pessoas diferentes, vai rolar uma paquera, vai rolar um contato mais direto, né? Então, claro, a conexão com o cigarro
tem esse processo psicológico da pessoa ver as vantagens de estar usando o cigarro e, por isso, ter a dificuldade de se libertar do vício. Então, desvincular, fazer todo esse processo de desvínculo, da sensação de que tem que ter alguma coisa entre os dedos, a sensação que você tem de ansiedade, mesmo quando não está ansioso, mas que precisa do produto para poder ficar mais calmo, tudo isso é trabalhado em terapia, é um processo terapêutico. E traz algum resultado positivo quando as pessoas fazem em conjunto, né? Um psicólogo, um médico que traz os medicamentos certos para a pessoa ter menos ansiedade, os produtos do mercado, né, que trazem para a pessoa um desmame natural dessa nicotina, tudo é funcional. Mas aí vem esses pods, então, que vão na contramão de tudo isso, né? Vem para fornecer um desserviço para a sociedade. O tempo foi passando, a indústria foi ficando esperta, então ela foi adaptando. Existem 4 gerações de dispositivos, né? O primeiro dispositivo era aquele que chamava mesmo de pod, e ele era descartável, né? Era um sistema fechado, você terminava de usar, você tinha que jogar fora. E aí eles foram melhorando, foram adaptando, tá? Porque, inclusive, eles tinham risco, a gente fala muito das substâncias que estão ali dentro, metal pesado e tudo, mas alguns explodem, né? Então a gente teve pacientes que explodiram e ficaram com queimadura oral, porque a bateria explodiu porque você conectou com um conector diferente do fabricante. Então ainda tinha esse risco, ainda tem, na verdade. Então, assim como qualquer outro produto que tenha bateria, a bateria pode explodir, né? Com o tempo de uso, a gente sabe dessas baterias que com o tempo começam a ficar inchadas, né? E correm o risco de explosão. Por isso, baterias em geral são descartadas em lixos diferentes, né, específicos para isso. Então, você usar um pod que é carregado em bateria o tempo todo na sua boca, com o tempo essa bateria pode chegar no ponto do desgaste e somente aquele que não quer gastar muito dinheiro, que não quer comprar outro produto, vai acabar tendo a consequência disso ainda, correr o risco de ter um pod explodindo na boca dele. Exatamente. Que maravilha. Que só tem vantagem. Só tem vantagem. Na verdade, só tem desvantagem, né? Então. Assim, fica tão complicado pensar em caminhos para isso, porque primeiro, realmente, né, tem que se pegar igual foi feito com cigarro, né? Pegar pela lei, né, de as empresas que fabricam serem responsabilizadas financeiramente por isso. Uhum. E que se haja, com certeza, muito mais propagandas dizendo que essas coisas existem, o mal que elas fazem, né? Justamente o contrário. E, claro, eu imagino que o tempo todo vai existir o câmbio negro que vai oferecer e que vai liberar, e com a internet isso fica sempre cada vez mais fácil, né? Então, as pessoas têm consciência do risco, até porque quando compram no câmbio negro, elas nem sabem nem como foram armazenadas essas coisas, há quanto tempo está armazenado. Na relação com a bateria, por exemplo, né, vai saber de que forma que aquilo foi armazenado, porque dependendo do ambiente, se é um ambiente úmido, também interfere na bateria. Exposição a calor. Independente de explodir a bateria, ela pode liberar produtos que você vai fumar, né? Exato. Ou seja, se ainda não se tem noção da dimensão do mal que isso faz, a gente tem uma percepção muito clara que isso vai fazer um mal muito grande para esse grupo de jovens que está usando agora, né? E quando a gente para pensar também que esse é um desafio nosso como cuidadores de saúde, né, como médicos, os grupos de antitabagismo, eles estão se adaptando, porque vai vir, a gente tem programas próprios para tabagismo, mas é aquele programa que a gente já sabia lidar ali, que eram os usuários de cigarro convencional. Acho que está na hora da gente repensar uma nova abordagem, porque é um outro perfil de pacientes, né, que vai chegar. A gente precisa se estruturar melhor, né? E a gente, acho que vai ter que sair um pouco dos grupos, porque esse é um problema hoje discutido em famílias, é um problema discutido na escola, né? A quantidade de jovens que está fumando no banheiro da escola é bem grande, tá? Então as escolas proíbem o uso nos lugares comuns e tudo, mas ele vai no banheiro da escola, ele fuma ali perto, assim, sem estar ninguém vendo, e aí ele volta para a aula.
né? E isso, às vezes, ele faz repetidas vezes ao longo do dia, né? Porque tá ali, tá fácil, o professor virou assim, escondeu com o cabelo, fumou um pouquinho, entendeu? Então, é um problema difícil para lidar, inclusive, com essa geração, com a geração que é bem mais ansiosa, é uma geração pouco tolerante, é complicado. Não, extremamente complicado. E, por outro lado, eu fico pensando, né, que a gente falava muito das consequências do cigarro, e se tem, né, as consequências do cigarro nas fotos do próprio maço, hoje em dia, e as pessoas sempre levam a ideia do longo prazo, né? Quer dizer, o jovem que fumava, ele pensava, nossa, quando eu ficar velho, mas vai demorar muito, vou ter consequências disso. E o que a gente está vendo, pelo que você está falando desses pods, não é quando ficar velho, é amanhã. Exato. Eu estou usando hoje e daqui a pouco, daqui a um mês, daqui a um ano, eu posso ter consequências drásticas, inclusive morte, né? Exato. Com esse material. Então, assim, tem relatos de casos de morte mesmo, de assim, adultos de 24, 26 anos, nesse primeiro estudo que eu te falei dos Estados Unidos, que foi o que mais escancarou aí o problema. Já tinham 4 mortes relatadas de jovens que não tinham nenhuma doença prévia e que o único fator aí que pudesse estar levando a doença pulmonar realmente era o uso de cigarro eletrônico. Então, assim, se no curto prazo, o que a gente está vendo? A gente está vendo bronquites, a gente está vendo muito sintoma respiratório, muito sintoma de via aérea mais alta, tá? De laringe e não só pulmonar. E se a gente der tempo ao tempo e for olhando, provavelmente é risco aumentado de câncer, é risco aumentado de várias outras doenças, né? Então, assim, efeito cardiovascular, a gente acha que deve ter mesmo, porque tem várias outras substâncias que a gente já conhece e que aumentam muito o risco de doença cardiovascular. Mas aí a gente vai ver doença cardiovascular em pacientes muito mais jovens, né? Então, é morte súbita, é cardiopatia, uma série de outras complicações que antes eram doenças da quarta, quinta década e agora vai ser mais precoce, né? Entendi. Existe algum movimento, você conhece algum movimento já contrário a isso? Existem ações que estão sendo tomadas para se resolver essas questões? Bom, a Sociedade Brasileira de Pneumo vem combatendo ferrenhamente esse movimento, porque existe no Brasil uma proposta para legalizar o uso do cigarro eletrônico e a justificativa da deputada que pôs isso em votação é que, uma vez legalizado, a gente arrecadaria mais impostos e teria mais recurso para combater. Primeiro, a gente sabe que essa conta não fecha, né? Segundo, a gente sabe que isso não vai funcionar porque a gente já conhece como é o Brasil. Terceiro, não faz o menor sentido a gente facilitar para proibir. A gente já viu que isso não vai dar certo. Tá? Então, a Sociedade Brasileira de Pneumo vem atuando de forma muito intensa, tá? No sentido de proibir, de limitar e de se aproximar do governo para que a gente tenha essa limitação por meio de lei mesmo, sabe? Para a gente não permitir que o problema fique ainda maior do que o que a gente já tem. Eu, na verdade, nem consigo identificar muito essa questão do facilitar, do permitir ou proibir como uma solução, né? Acho que o conscientizar talvez será o ponto principal, né? A solução maior. Em campo social, em campo de país ou de planeta, né? Pensar em campanhas que tragam a luz para as pessoas do que está acontecendo, do que vem a acontecer, é um grande passo até para os pais ficarem de olho nos filhos, porque obviamente os pais não sabem o mal que isso faz e às vezes tem uma permissividade com os filhos que estão usando em casa até, né, porque pensam que é só uma coisa boba. Igual, eu até queria falar inclusive disso, narguilé, né, que hoje é tão comum. O narguilé, ele tem uma ação diferente? Ele prejudica menos? Prejudica mais? Mais. Por quê? Porque ali ele é uma infusão com óleos, que quando são aquecidos, eles vão para a via aérea. E aquele óleo aquecido na via aérea, ele queima mais a via aérea. Ele não chega tão fundo como, tão lá
não se difunde tanto pela via aérea para chegar lá no parênquima, lá no finzinho do pulmão, né, da via aérea do pulmão, mas ele queima muito o tecido da via aérea mais proximal, né, mais aqui no começo. Então ele faz muita lesão térmica. Mas existem os lugares específicos onde as pessoas vão para fumar os narguilés, né? Existe. Os bares, essas coisas. E o narguilé é permitido ou é proibido? Por enquanto é permitido. Por enquanto é permitido. E ele acaba sendo mais prejudicial nesse sentido do queimar da lesão térmica. Da lesão térmica. Isso. Trazer para a consciência, trazer a ciência para as pessoas, para ter muito mais diretamente essa conexão dos pais com os filhos, do próprio adolescente com consciência que não quer se matar, que não quer ter prejuízos nem a curto nem a longo prazo, né? Que tenha uma vida saudável, porque vai na contramão até do jovem que está procurando uma alimentação saudável, que está procurando ir para academia, que está tentando ter uma vida de esportes e que de repente vai lesionar logo aquela parte do corpo que é extremamente importante para a saúde, né? O pulmão. Eles estão bebendo menos, né? E agora inventaram de fumar pod. Essa geração, né? Essa geração Z, ela preza mais, não quer sobrecarga de trabalho, ela não quer beber, ela não quer balada, mas ela quer pod. Como pode? Então, como pode, né? Como pode isso, né? Mas pode exatamente por isso, porque as pessoas não têm noção e não é falado tão abertamente, e bem possivelmente não é falado abertamente, porque tem interesses por trás disso, mas é preciso, então, que se fale muito abertamente disso. Então, por isso que eu falo, a nível social, é muito importante que tenham campanhas que se digam, né, que se falem. Porque se vai ser permitido ou proibido, vai ser um detalhe que, de qualquer forma, vai chegar na mão, vai ter caminhos para chegar na mão de qualquer um, e essa pessoa poder dizer sim ou não para o produto. Então, a nível social, com certeza, as campanhas são importantes. A nível individual, é muito importante que, né, como você mesma disse, né, nessa geração onde se tem muito mais ansiedade, onde o próprio dispositivo que está na mão da gente, chamado celular, facilita a nossa ansiedade, que a gente vai vendo os videozinhos um atrás do outro, não para nunca, né? Que não consegue ver vídeos que serão mais de 3 minutos, às vezes 30 segundos, e passa para outro. Esse processo de aumentar a ansiedade faz com que as pessoas busquem cada vez mais cedo também caminhos para se libertar da ansiedade. E às vezes confundem a ideia do fumar, o próprio cigarro ou os pods como ansiolíticos, né? Como se sentir mais calmo quando está fumando. E é uma falsa realidade, né? Porque na verdade ele provoca mais ansiedade na ausência dele. Quer dizer, se você usa um produto com nicotina, a sensação inicial é que você fica mais calmo, mas a falta dele te deixa mais ansioso, e aí você precisa de mais, de novo, para ficar mais calmo. E chega um ponto onde, de novo, né, você vai estar fumando e está ansioso e querendo, de repente, doses maiores ou usando mais, o que não vai resolver, né, não se alimenta. Uhum. Então também tem uma realidade que é muito clara, que o jovem, cada vez mais, eu vejo que os pais têm buscado colocar jovens na terapia mais cedo, e é muito importante que se busque o caminho da terapia, porque as questões ansiosas às vezes também vêm a gente teve a pandemia, que alterou a vida de muitos jovens em uma fase bem complexa. A gente tem a ausência dos pais pela necessidade do trabalho de ambos. Tem uma tendência a pais terem menos filhos e às vezes um filho sozinho em casa. Então tem uma série de fatores que dificultam a vida do jovem e que deixa ele encontrando na internet e nos pods, nos caminhos alternativos, a fuga da ansiedade. E se resolver processos ansiosos, são diversos caminhos: o exercício físico, a alimentação, a meditação, a religião funciona muito bem, e a psicoterapia, para que o jovem consiga se entender, se compreender, se construir dentro desse processo onde ele está formando a personalidade,
se construir de uma forma mais positiva, mais consciente, e que não precise se entregar a esses caminhos tão negativos, né? E tão complexos. Exato. Inclusive, essa parte que você falou de que você usa uma substância para acalmar a sua ansiedade, e daqui a pouco aquilo não é mais suficiente, você vai precisando de doses cada vez maiores, isso a gente vê. E quando esse processo todo começa muito cedo, você tem um sistema nervoso ainda imaturo, é ainda mais grave, porque você comprovado cientificamente que você vai precisando de doses maiores desde o começo, e ao longo prazo essas doses só vão crescendo. Então, assim, realmente, quem começou mais cedo vai precisando cada vez mais de doses maiores de nicotina para poder ter a mesma sensação de tranquilidade, para poder acalmar mais aquela ansiedade. Então, essa questão dos pais ficarem atentos pela ansiedade dos filhos, e quanto antes colocar em terapia, colocar para prática de esportes físicos, de atividades físicas, para interações sociais outras, né? É importante para quê? Porque se entrar por esse caminho aí do uso de dispositivo eletrônico para fumar, a tendência é que seja um usuário mais frequente de doses maiores, né? E tenha efeitos mais exacerbados. Porque, inclusive, pensando no cigarro de novo, né, as pessoas tinham tempo de ter o vício, planejar, vamos dizer assim, tem o vício enquanto adolescente, enquanto jovem, e amadurece e toma consciência que faz mal, e buscam caminhos para conseguir parar de fumar, que já não é fácil, mas ainda tem tempo, muitas vezes, na maior parte dos casos, né, da desintoxicação e de uma vida saudável. E você falando agora desses pods dessa maneira, eles têm o vício, e antes de chegar na fase adulta, talvez tenham lesões que não sejam reversíveis. Isso, não são reversíveis, né? Então, é um caminho que o trabalho que a gente faz é parar de progredir as lesões, né? Então, e voltar a ter os mesmos riscos de doença cardiovascular, das outras doenças, de quem nunca fumou. Né? Então, quanto antes a gente começa por conta disso. Então, causa lesões irreversíveis. Então, vamos tentar estacionar aí. A melhor forma da gente encarar isso é tabagismo, seja cigarro convencional, seja cigarro eletrônico, encarar como que ele de fato que é uma doença. Sendo doença, a gente tem que ter um plano de tratamento. A gente tem planos de tratamento individuais, e isso é um problema de saúde pública. Então, a gente precisa envolver toda a sociedade nessa causa, né? A gente precisa tratar isso como um agravo de saúde pública, porque quem tem hoje 15, 16 anos, daqui a pouco está no mercado de trabalho. Mas será que ele vai ter condição de exercer as suas atividades? Ele vai ser um adulto doente, tá? Sempre foi mais barato tratar o tabagista antes de adoecer do que tratar o que já adoeceu, né? Então, assim, se a gente for olhar pelo âmbito social, a gente precisa parar. Se a gente for olhar pelo âmbito financeiro e econômico, a gente precisa parar porque é mais barato, tá? Se a gente for olhar pelas relações pessoais, a gente precisa parar, né? Então, não vejo aí uma outra saída a não ser todo mundo abraçar a causa e começar a agir. De novo, as pessoas que já estão usando, que têm uma dependência, que se percebem da dependência do cigarro, do narguilé, do pod, elas devem procurar, né, uma ajuda de um profissional que vai, de alguma forma, vai fazer uma conexão com outros profissionais, não é isso? Porque é uma equipe multiprofissional que vai atuar com mais eficiência nisso, né? O psicólogo, o médico, é isso? Exato. Como todo grupo de tabagismo, a gente precisa de uma equipe, né? Nenhuma doença difícil de manejar é manejada sozinha, né? Então, a gente precisa realmente de um grupo. Onde cada um tem a sua função, né? Esses profissionais devem trabalhar de forma interligada, né? No âmbito de saúde pública, a gente tem os grupos com reuniões, né?
um apoio psicológico, tem terapia de grupo, tem alguns momentos individuais, tem as consultas com o pneumologista, que é importante, né? E no âmbito privado, a gente faz isso também. Existem alguns grupos que, assim, em suma, você faz a mesma abordagem. Você escolhe quais são os pacientes que têm critério para... que são elegíveis para tratamento farmacológico, todos têm que passar por avaliação do psicólogo para fazer a terapia cognitivo-comportamental, é fundamental, né? E aí você vai manejando. O que a gente precisa entender também é que esse paciente, o tabagista, ele precisa muito mais de apoio do que de julgamento, né? Então, uma vez que você conseguiu trazer ele para o seu grupo e que você começou a acompanhar, você tem que manter uma relação muito aberta e muito clara, né? Na maioria das vezes ele já sabe que aquilo faz mal mesmo, né? Você não precisa estar toda consulta dizendo, o cigarro faz mal. Isso ele sabe. Tá? O que a gente precisa é mostrar apoio, dizer para ele que sabe que sim, ele pode ter recaída, e isso não significa que ele falhou, a gente vai estar junto de novo para retomar, né? Ele sabe, ele precisa se sentir confortável para trazer as fraquezas dele nesse processo todo, para que a gente possa ajudar, né? É todo um processo, isso leva tempo, o tempo é diferente entre as pessoas, assim como na maioria dos processos pessoais, né? A gente tem pessoas que demoram um tempo para sair de um quadro depressivo, tem pessoas que demoram muito mais. Então, no cigarro, também algumas pessoas vão conseguir largar, de fato, o uso com menos tempo, outras com mais tempo, umas com pouca recaída, outras com mais recaídas. A gente precisa ter uma equipe que abraça esse paciente, que saiba tá ali junto quando precisar recalcular a rota, assim. Mas é importante que seja um grupo bem afinado, assim. Sim. As pessoas que estão acompanhando esse podcast, elas podem entrar em contato com você, podem buscar o seu contato e buscar caminhos através do seu contato? Com certeza. O que for preciso para ajudar a parar de fumar, eu vou ficar muito feliz. Todos ficaremos, né? É terrível pensar que essas coisas acontecem nesse grau, né? nessa dimensão das coisas. É importante realmente que se procure, como já diziam os antigos, né? É melhor prevenir do que remediar. Nesse momento a gente tem que prevenir e remediar, porque tem os que não entraram no processo ou que estão no começo disso e que podem parar desde já com consciência, e aqueles que já estão no caminho e que precisam de uma ajuda para poder trabalhar esse desmame, né? esse vício, e trabalhar isso realmente sozinho às vezes não é fácil, por isso procurar uma ajuda profissional é o melhor caminho. Mas, evidentemente, que ainda é o melhor suporte, o melhor caminho se você conseguir não entrar nesse processo, não entrar nessa história, se você está num grupo quer se sentir pertencente a um grupo de jovens iguais e eles estão usando esses equipamentos, que seja você a pessoa consciente que vai trazer para eles a ciência do que está acontecendo, aonde que eles estão entrando, qual o caminho que eles estão seguindo, das consequências próximas, né? Para a saúde deles. Então, que você faça a diferença nesses grupos, né? O se tornar adulto na relação desse jovem que está em formação, trazer para si a consciência da responsabilidade do ser adulto, né? A irresponsabilidade não tem a ver com ser adulto, ao contrário, tem a ver com consequências drásticas que depois eu vou assumir quando adulto. Então é melhor eu conseguir abraçar o processo com responsabilidade e trazer os outros, né? Não precisa ser um moralista, mas a pessoa que tem consciência, que estudou, que leu, que assistiu esse podcast, que buscou informações e que pode dizer para um amigo, para o pessoal que está numa roda usando esses pods, das consequências disso. Estou falando tanto pod, né, que é terrível pensar que o produto chama pod, que é mais conhecido como pod, esses dispositivos eletrônicos, mas a gente pode dizer que o pod não pode. Não pode. Nem deve. Nem deve. Mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não, acho que o nosso intuito aqui era realmente trazer
trazer essa luz sobre o assunto. É um assunto que, na verdade, é bem extenso, né? A gente poderia falar muitas coisas, podia falar só de lesão, podia falar só de tratamento, podia falar das questões sociais. A gente saiu pincelando aqui um pouquinho, acho que é importante como um start aí para quem não tem muita familiaridade com o assunto, começar a pensar, né, e começar a fazer questionamentos. E aí, se quiser deixar aí no vídeo, a gente vai respondendo e vai esclarecendo, que eu acho que é a principal, o objetivo é a gente trazer mais clareza sobre esse problema. Eu acho que a maioria da população não tem a facilidade de entrar numa UTI e de ver as consequências disso. Essas pessoas muitas vezes conseguem ver nos filmes, nas séries, né, americanas ou brasileiras, que mostram os plantões de médicos, né? Mas geralmente quem assiste esses programas se identificam com os médicos salvando vidas, identificam com aqueles que são os mocinhos dos filmes, né? E, na verdade, se identificando com esses mocinhos, mas usando os pods, eles não vão ser os mocinhos, vão ser as pessoas que vão estar nos leitos dos hospitais, né? Muitas vezes em cirurgias graves, com intercorrências terríveis, com consequências péssimas, né? Pensar em si, né? Porque muita gente fala assim, se eu morrer é um favor, mas não morre, né? Sofre muito tempo antes de chegar no fim da vida e leva o sofrimento para os parentes, para as pessoas próximas também. Então, se conscientizar do grau do mal que essas coisas causam, é ter consciência que quando você vê nessas séries aquelas pessoas acamadas, que estão ali com vários aparelhos ligados, né, com respiradores e tudo mais, que é uma realidade que pode acontecer com qualquer um de vocês que esteja usando. Ou pessoas, não vou nem tão longe, ou pessoas que não conseguem subir um lance de escada, ficaram com efizema, entendeu? Qualidade de vida comprometida mesmo, né? Então, acho que o estágio final a gente vê aí uma insuficiência respiratória com necessidade de uso de aparelhos e tudo. Mas e se no seu dia a dia isso te impactar nas coisas comuns que você gosta de fazer? Você não conseguir ir andando até o próximo quarteirão, se você não conseguir acompanhar seus amigos na micareta, porque você dá 2 pulos e cansa. E aí? Valeu a pena? Com certeza não. E pensar nas questões sobre a saúde, né? Pensar no quanto as pessoas têm buscado caminhos para ser mais saudáveis, que têm buscado academia para ficar mais sarado, mais fortinho, para chamar a atenção dos colegas, das namoradas, dos namorados, né? Das pessoas, buscar a alimentação saudável. Todo esse processo não tem nenhuma solução se você faz alguma coisa na contramão. Então, fechar realmente com a ideia de que se você quer ter saúde, você tem que buscar todos os caminhos que te tragam saúde. Qualquer caminho que te tire que te leve para a contramão da saúde, não importa o quanto você pareça saudável, daqui a pouco você pode estar muito doente. E não é bom, não é legal, né? Essa conta chega. E pelo que eu vi, parece que chega rápido, cada vez mais depressa, né? Então, um pouco de consciência é o que a gente pede para as pessoas. Busquem caminhos, deixem comentários no podcast aqui embaixo. A gente vai tentar ler, responder, encaminho para a doutora qualquer pergunta que seja pertinente aos processos dela. Vou deixar o link para o Instagram dela para vocês conseguirem acessar, adicionar ou fazer perguntas diretas para ela. Sobre processos psicológicos, podem falar comigo também. De qualquer forma, é importante que vocês não parem o processo por aqui, né? Que busquem realmente, se você conhece alguém e você não usa, que você traga consciência para alguém, que talvez você indique esse vídeo para as pessoas que você sabe que precisam saber disso, né? É muito importante. Apesar do peso que tem esse assunto, é muito importante que ele seja dito, porque é uma importância social, né? Que as pessoas busquem caminhos para soluções, para ter uma vida social mais saudável no futuro, para que a gente tenha uma sociedade saudável. Até porque, como a gente viu, né, não só as pessoas que usam, mas as pessoas que estão em volta dessas pessoas também sofrem as consequências disso, o fumante passivo. E por isso justifica-se esse podcast, essas informações. Mas nesse momento, então, eu agradeço a vocês pela presença de vocês aqui até agora,
assistindo o podcast. Quero agradecer a doutora Larissa pela presença dela. Muito obrigado, doutora. Se quiser também se despedir, falar alguma coisa, por favor. Bom, queria agradecer, o convite do Reinaldo. É sempre um prazer falar sobre esse assunto. Eu gostaria de agradecer o convite, foi um prazer participar. Fico à disposição para a gente ter novas conversas sobre esses assuntos que são tão pertinentes e que podem ajudar muitas pessoas. Ok, então eu agradeço também a todos vocês, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.